Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bianchi e venho apresentar agora para vocês dos cursos técnicos integrados ao nível médio e do curso de pedagogia, como funcionará o ensino de geografia remoto do Instituto Federal. Muito bem. Antes de esclarecer o passo a passo da dinâmica, né, do nosso curso, eu quero fazer alguns comentários sobre a nossa pandemia, sobre o nosso contexto atual. Bom, é sabido então que estamos no decurso de uma pandemia gravíssima que atingiu todas as regiões do planeta e o Brasil não é diferente. No Brasil, a pandemia tem sido muito grave, pois ela impõe uma dificuldade econômica ao país. Evidentemente que essa dificuldade econômica ela também impôs aos outros países, na medida em que muitas das atividades econômicas tiveram que ser ou paralisadas totalmente ou paralisadas parcialmente como uma forma de enfrentamento desta pandemia. Acontece que o Brasil ele vem de muitos anos de problemas econômicos, fruto da inserção brasileira no contexto do mercado global e também diante dos desgovernos sucessivos que nós experienciamos no passado recente e que nós estamos experienciando atualmente. O fato é que se nosso governo fosse constituído por pessoas mais íntegras e, sobretudo, mais competentes, com visão de país, com visão de desenvolvimento, com planejamento nesse desenvolvimento, a situação atual brasileira seria muito diferente, seria muito menos pior do que está sendo, né? Muitas pessoas estão ficando desempregadas, milhares de empresas estão fechando, a queda na arrecadação dos impostos é muito grande e isso contribui para o aumento da dívida pública e as pessoas precisam se alimentar, precisam sobreviver, precisam ser tratadas e infelizmente as coisas não acontecem como desejamos. Aqui no município de Presidente Epitácio, ao que eu fui informado, havia um leito, né, de UTI e na região haviam cerca de uma dezena de leitos de UTI, por exemplo, né, para uma população de da regional de mais de 400 mil habitantes. Né? É a região do estado de São Paulo que possui menos leitos de UTI por habitante, se comparado então com as outras regiões. Então, essa pandemia, ela resultou na paralisação das aulas e na paralisação de outras atividades que proporcionam aglomeração de pessoas. Tá? Então, bares, restaurantes, academias e as escolas, elas foram fechadas como uma maneira de, através do isolamento, conter o avanço do contágio viral, né, que resulta na Covid-19, na doença. Muito bem. O fato, então, é que a escola ela precisou se reorganizar para manter algum tipo de atividade junto ao seu público, né, mesmo em condição de isolamento social. E aí surge a questão do ensino remoto. Mas é preciso entender que há uma certa diferença, por exemplo, quando a gente pensa em escolas e universidades particulares e escolas e universidades públicas. As organizações privadas de ensino têm como objetivo o lucro. Tá? E para obter o seu lucro, ela precisa prestar os seus serviços e precisam receber as suas mensalidades, os seus pagamentos. Com o fim temporário das atividades presenciais nas escolas e nas faculdades, as organizações privadas de ensino, elas rapidamente organizaram seus ensinos remotos,
através das tecnologias da informação. Mas ela faz isso, obviamente, no sentido de continuar obtendo os seus rendimentos. Afinal, há uma série de custos, há o pagamento dos funcionários que precisam ser mantidos, e assim, então, oferecendo rapidamente assim, essa modalidade de ensino remoto, elas justificam perante os seus clientes o pagamento das mensalidades. No geral, o público do ensino privado é dotado de uma condição socioeconômica melhor. E isso resulta, evidentemente, de que nas suas casas os alunos normalmente usufruem de serviços de internet, possuem celulares, computadores, às vezes tem um quarto individual onde a pessoa pode, vamos dizer, se fechar ali sem ser muito incomodada, né? Ou seja, o perfil socioeconômico determina uma condição de acessibilidade a essa modalidade de ensino. Mas isso é muito diferente quando a gente pensa no ensino público, nas organizações públicas de ensino. Pois, sendo gratuitas, boa parte dos estudantes não tem condições de acessibilidade a essa modalidade de ensino. Ou por não ter uma internet de banda larga em casa, ou por não ter computador e, pasmem vocês, por não ter nem celular, né? Nossos alunos aqui de Presidente Epitácio, do Instituto Federal, muitos deles não têm celular. E isso impõe que eles usem os celulares da mãe, do pai, às vezes do irmão, onde eles vão revezar, né, o uso desse equipamento para poder fazer algum tipo de atividade. E daí torna-se mais difícil o planejamento na organização pública, né? Porque se a organização pública ela oferta uma modalidade de ensino remoto de qualquer maneira e para quem puder fazer, isso evidentemente acaba excluindo uma boa parte desses estudantes. E isso não é justo, né, do ponto de vista social. Tá? Todos têm o direito à educação. Então cabe ao Estado prover sua população das condições de acessibilidade desse ensino. Aí nós retornamos à questão do nosso desgoverno. Se o nosso governo é fraco, se o nosso governo está, e eu não digo só da esfera federal, tá? Mas no caso o Instituto Federal, né, é uma organização federal, cuja responsabilidade é do Ministério da Educação. Então, se o governo é fraco, como que ele vai dotar a população das condições dessa acessibilidade? Né? Não, enquanto isso está procurando se defender de acusações de golpe de Estado, de acusações de corrupção, de rachadinhas, né, de benefícios e privatizações escusas, enfim, da ineficiência, né, da atuação nos vários setores econômicos da sociedade. Enfim, a situação é muito difícil. Vale lembrar que estamos mais de 3 meses sem ministro da Saúde e já estamos no nosso 4º ministro da Educação. Então não dá para esperar muito do nosso governo, né? E aí são os servidores que têm que atuar nessas condições e criar a melhor maneira possível de se ofertar esse ensino remoto, né? Então é por isso que as organizações públicas elas vêm depois, né? Elas saem depois nesse processo de organização do ensino remoto. Nós, como professores, temos que, com os nossos recursos, investir, né, e poder criar as condições para, por exemplo, fazer uma videoaula, como estou fazendo agora. Né? Nem todos conseguem fazer isso, nem todos sabem fazer isso, têm desenvoltura ou têm condições de fazer uma edição de vídeo. Enfim, é um processo muito complicado. Né? E aí, então, eu entro agora mais especificamente em como vai funcionar o curso de Geografia Remoto. Pois, dada essa dificuldade de acessibilidade dos nossos alunos, por falta de equipamento, por falta de internet, enfim, então, o curso de Geografia ele não vai ser oferecido com atividades síncronas, ou seja, aquelas aulas que se dão ao vivo, né?
Por quê? É preciso garantir que todos os alunos, a seu tempo, consigam acessar os materiais, acessar as videoaulas. Então, a opção nossa foi de gravar pequenas videoaulas, tá? Além de oferecer materiais e propor dinâmicas de estudo. E aí, então, que eu peço a vocês que acessem, vamos ver onde que estão as informações. Acompanhem comigo. Vocês, então, vão acessar a plataforma virtual Moodle e logo quando clicarem no curso de Geografia, vocês vão ver os informes. E nos informes, vocês poderão observar os horários de atendimento, serão atendimentos síncronos para todas as turmas. Então, o estudante ele vai acessar o atendimento e, por ordem, né, vai fazendo as suas questões e esperamos resolver as questões dos estudantes nesse momento. Se não puder acessar, né, o atendimento síncrono nos horários determinados, a outra opção é via e-mail. Então, vocês enviam e-mail com questões e esses e-mails serão respondidos preferencialmente entre as quartas e as quintas-feiras de cada semana. Tá? Além disso, vocês podem acessar pelo Moodle o blog do professor Bianchi, que é o canal onde as videoaulas estarão sendo postadas, né? Como esta agora que eu estou fazendo para vocês. Abaixo, vocês observarão as quinzenas e cada quinzena haverá uma orientação com materiais, né, de estudos e links de vídeos, filmes, enfim, todo o material correspondente às atividades dessa quinzena estarão neste tópico, né, lá no espaço virtual. Muito bem, falemos agora então da dinâmica de estudo. Né? O curso de Geografia ele vai conter basicamente 3 movimentos. Um primeiro movimento é o estudo individual. Então, cada aluno, seja dos cursos técnicos integrados ou do curso de pedagogia, vão acessar a plataforma Moodle na sua quinzena, vão baixar os materiais e vão estudar os materiais. Se for análise de mapa, análise de imagem, de filmes, de textos, vocês vão fazer essas análises, vão ler, vão observar e vão fazer as anotações que se pedem. O segundo movimento é o estudo coletivo. Então, cada aluno vai compor um grupo de trabalho de 3 a 4 membros para os cursos integrados e de 2 a 3 membros para o curso de pedagogia. E esse grupo de trabalho será responsável por elaborar a atividade que se pede, né? Toda quinzena haverá uma atividade e essa atividade deve ser elaborada em grupo. Portanto, a segunda etapa é exatamente o estudo coletivo, onde o grupo de trabalho vai trocar ideias, né, vai procurar um ajudar o outro no processo de estudo de cada material e também na elaboração da atividade. E a terceira etapa, que é a final, é a etapa de entrega da atividade elaborada. Então, os grupos vão, via e-mail, entregar as atividades nas datas firmadas ao professor. As presenças, bem como as notas, vão ser atribuídas segundo a entrega dessas atividades. Tá? Então é muito importante que todos os membros do grupo trabalhem, contribuam na elaboração da atividade e entreguem no prazo. Os prazos são definidos previamente, sempre dentro da quinzena de estudo, considerando o último, no caso, o último domingo, né? O domingo prévio ao início de outra quinzena. Muito bem. Os critérios de avaliação, então,
se dão a partir da participação do aluno, da participação do grupo, da assiduidade, né? Na entrega das atividades na data e na qualidade das atividades elaboradas. Então, basicamente, essa será a forma como atuaremos no curso de Geografia. Ok? Então, eu fico por aqui. Vamos seguir os estudos e até a próxima.